Você sabia que no ano de 1931, um cientista recebeu o Prêmio Nobel por descobrir a causa primária do câncer? Foi este senhor, Otto Heinrich Warburg, 1883-1970, Prêmio Nobel 1931 por sua tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer. Segundo este científico, o câncer é a consequência de uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. Por quê? Porque uma alimentação antifisiológica, dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo, cria em nosso organismo um entorno de acidez. A acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Ele afirmou: a falta de oxigênio e a acidose são as duas faces de uma mesma moeda. Quando se tem um, se tem o outro. As substâncias ácidas rechaçam o oxigênio. Em troca, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Ou seja, que o enfermo ácido, sim ou sim, é um ambiente sem oxigênio. E ele afirmava que privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-las em cancerosas. Segundo Warburg, todas as células normais têm um requisito absoluto para o oxigênio, mas as células cancerosas podem viver sem oxigênio, uma regra sem exceção. E também, os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os sanos são tecidos alcalinos. Em sua obra O Metabolismo dos Tumores, Warburg demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas: a acidose e a hipóxia, falta de oxigênio. Também descobriu que as células cancerosas são anaeróbicas, não respiram oxigênio e não podem sobreviver na presença de altos níveis de oxigênio. Em troca, sobrevivem graças à glicose, sempre e quando o entorno esteja livre de oxigênio. Portanto, o câncer é nada mais que um mecanismo de defesa que certas células têm no organismo para continuarem com vida num ambiente ácido e carente de oxigênio. Resumindo, células saudáveis vivem num ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite o seu normal funcionamento. Células cancerosas vivem num ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Antes de continuar, uma vez finalizado o processo de digestão, os alimentos, de acordo com a qualidade de proteínas, carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas que outorgam, geram uma condição de acidez ou alcalinidade ao organismo. O resultado acidificante ou alcalinizante se mede através de uma escala chamada pH, cujos valores se encontram num nível de 0 a 14, sendo o pH 7 um pH neutro. É importante saber como afetam a saúde os alimentos ácidos e alcalinos, já que para a célula funcionar de maneira correta e adequada, seu pH deve estar ligeiramente alcalino. Em uma pessoa sã, o pH do sangue se encontra em 7,4 e 7,45. Deve-se levar em conta que se o pH sanguíneo cair abaixo de 7, entraríamos em um estado de coma próximo à morte. Então, qual é a nossa relação com tudo isto? Analisando a alimentação promédio, alimentos que acidificam o organismo, açúcar refinado e todos os seus produtos. O pior de tudo é que não tem nenhuma proteína, nem gordura, nem minerais, nem vitaminas. Apenas carboidratos refinados que estressam o pâncreas. Seu pH é de 2,1, ou seja, altamente acidificante. Carnes todas, leite de vaca e todos os seus derivados, sal refinado, farinha refinada e todos os seus derivados, massas, biscoitos, etc. Produtos de padaria, a maioria contém gordura saturada, margarina, sal, açúcar e conservantes.
conservantes, refrigerantes, cafeína, álcool, tabaco, qualquer alimento cozido. A cocção elimina o oxigênio e o transforma em ácido, inclusive verduras e legumes cozinhados. Tudo o que contenha conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes e etc. Enfim, todos os alimentos envasados. Constantemente o sangue se encontra autorregulando-se para não cair em acidez metabólica, desta forma garantindo o bom funcionamento celular, otimizando o metabolismo. O organismo deveria obter dos alimentos as bases minerais para neutralizar a acidez do sangue e da metabolização, mas todos os alimentos já citados aportam muito pouco e, em contrapartida, desmineralizam o organismo, sobretudo os refinados. Há que se levar em conta que, no estilo de vida moderno, esses alimentos se consomem 5 vezes por dia, 365 dias por ano. Curiosamente, todos esses alimentos mencionados são antifisiológicos. Nosso organismo não está desenhado para digerir toda essa porcaria. Maravilhas modernas. Os segredos da comida porcaria. Fritadeiras de milhares de quilos de batatas por hora. Máquinas que envolvem pirulitos em grande velocidade. Máquinas que produzem milhões de litros de sorvete por ano. A indústria da comida porcaria crê na produtividade e na velocidade. E não mostra sinais de enfraquecimento. As máquinas são muito rápidas, mas não sei se poderão fazê-lo mais. Quiçá, dentro de 4 ou 5 anos, possamos desenhar máquinas ainda mais velozes. Se necessitam máquinas mais rápidas para atender à demanda. Faz 50 anos, o tira-gosto não era um produto de se carregar por aí, nem levava tanto queijo. Agora está em todas as partes e em todas as formas inimagináveis. Estão na bolsa, na gaveta, na jaqueta, onde quer que a pessoa esteja. A produtividade tem dado seus benefícios. Alimentos alcalinizantes. Todos os legumes crus, alguns são ácidos, mas dentro do organismo tem reação alcalinizante. Outros são levemente acidificantes, mas consigo trazem as bases necessárias para seu correto equilíbrio. E crus aportam oxigênio, cozidos não. Frutas, igualmente que as verduras, mas por exemplo, o limão tem um pH aproximado de 2,2, mas dentro do organismo tem um efeito altamente alcalinizante, quiçá o mais poderoso de todos. As frutas aportam saudáveis quantidades de oxigênio. Sementes, além de todos os seus benefícios, são altamente alcalinizantes, como por exemplo as amêndoas. Cereais integrais. O único cereal integral alcalinizante é o milho da Índia. Todos os demais são ligeiramente acidificantes, mas muito saudáveis. Todos devem ser consumidos cozidos ou germinados. O mel é altamente alcalinizante. A clorofila das plantas, de qualquer planta, é altamente alcalinizante, sobretudo a aloe vera. A água é importantíssima para o aporte de oxigênio. A desidratação crônica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte das enfermidades degenerativas, afirma o Dr. Feidon Batmanheli. O exercício oxigena todo o seu organismo. O sedentarismo o desgasta. Para receitar a saúde, há que praticá-la. O Dr. George W. Crilley, de Cleveland, um dos cirurgiões mais importantes do mundo, quem declara abertamente, disse: todas as mortes mal chamadas naturais não são mais que o ponto terminal de uma saturação de ácidos no organismo. Contrário ao anterior, é totalmente impossível que um câncer prolifere em uma pessoa que libere seu corpo da acidez, nutrindo-se com alimentos que produzem reações metabólicas alcalinas e aumentando o consumo da água pura e que, por sua vez, evite os alimentos que originam dita acidez e se cuide dos alimentos tóxicos. Geralmente, o câncer não se contagia, nem se herda. O que se herda são os costumes alimentícios, ambientais e de vida que o produzem. Mencken escreveu, disse, a luta da vida é contra a retenção de ácido. O envelhecimento, a falta de energia, o mau gênio e as dores de cabeça, enfermidades do coração, alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos e arteriosclerose não são mais do que acumulação de ácidos.
O Dr. Theodore A. Baruch diz em seu livro Alkalize or Die, Alcalinizar ou Morrer, diz: na realidade não importa o sem número de nomes de enfermidades. O que sim importa é que todas provêm da mesma causa básica, muitos dejetos ácidos no corpo. O Dr. Robert O. Young diz: o excesso de acidificação no organismo é a causa de todas as enfermidades degenerativas. Quando se rompe o equilíbrio e o organismo começa a produzir e armazenar mais acidez e dejetos tóxicos do que pode eliminar, então se manifestam as diversas doenças. E a quimioterapia? Não vou entrar em detalhes, somente vou me limitar a assinalar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo a tal extremo que este deve recorrer às reservas alcalinas de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerais, cálcio, magnésio, potássio, depositadas nos ossos, dentes, articulações, unhas e cabelos. É por esse motivo que se observa semelhante degeneração nas pessoas que recebem esse tratamento e, entre tantas outras coisas, se cai em grande velocidade o cabelo. Para o organismo não significa nada ficar sem cabelo, mas o pH ácido significaria a morte. É necessário dizer que isso não se dá a conhecer porque a indústria do câncer e a quimioterapia são uns dos negócios mais multimilionários que existem hoje em dia? É necessário dizer que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia são uma só entidade? Você se dá conta do que significa isso? Quantos de nós temos escutado notícias de alguém que tem câncer e sempre alguém diz: ai, bom, isso pode acontecer a qualquer um. A qualquer um? A ignorância justifica, o saber condena. Que o alimento seja a tua medicina, que tua medicina seja o alimento. Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina.